Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos recebermos de Deus a graça, a consolação e a direção para seguirmos. Oremos ao nosso Deus, agradecendo a Ele por este dia maravilhoso e também apresentando a Ele este momento da palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, agradecemos a Ti por este dia abençoado que o Senhor Deus nos concedeu de vivermos. É o Senhor que é um dono da vida e nós te agradecemos por podermos ter vivido até este momento, pela Tua graça ter se manifestado sobre nós no cuidado material e espiritual, pelo Senhor ter nos direcionado e nos conduzido até este momento. Agora, Senhor, nós desejamos que o Senhor venha com a Tua graça e com a Tua bênção sobre nós. Intercedemos por aqueles que estão passando por dificuldade, por aqueles que estão passando por crises existenciais na área sentimental, na área espiritual, na área financeira. Deus, o Senhor conhece o que os Teus filhos precisam, o Senhor conhece o que eles necessitam. Pai, aqui em unidade em fé nós fazemos este ato. Ó Deus, lhe suplicando a misericórdia, a graça, a força, a transformação, a libertação, a cura. Senhor meu Deus, só o Senhor pode manifestar a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos e sobre a vida das Tuas filhas. Venha, Senhor Deus, abençoar a cada um, aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, nas casas de repouso, nas clínicas de Senhor Deus, recuperação. Pai amado, que a Tua bênção repouse sobre todos aqueles que vão estar em casa descansando, renovando as forças para um outro dia, ou aqueles que já estão trabalhando. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre nós. Nós dependemos de Ti neste momento. Venha falar conosco através de Sua palavra. Venha, Senhor, nos mostrar no Salmo 80 o Teu querer, a Tua vontade. Senhor, nos direcione em nome de Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Amém. E graças a Deus. Salmo de número 80. Diz o texto sagrado: Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho que se assenta entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o Teu poder e venha salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o Teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do Teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas, eles dá a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o Teu rosto e seremos salvos. Trouxestes uma vinha do Egito, lançastes fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhes lugar e fizeste com que ela aprofundasse raiz. Assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com as suas sombras, e como os cedros de Deus se tornaram seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Porque quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vidimam? O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos,
volta-te-nos, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha, e a videira que a tua mão plantou, e o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua mão, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Deste modo não nos iremos após ti. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Este salmo é o salmo que revela o quanto Israel estava precisando de Deus nos dias de Asaf. Asaf, ao escrever o salmo, ele mostra o passado de Israel. Ele coloca Israel como uma planta que Deus tirou do Egito e plantou em um lugar que tinha muitas nações. Ele diz que ele tirou esta planta do Egito, dizimou as nações e plantou ela. E ela cresce, e ela se fortalece, e ela avança até os rios, até os mares. Mas ele diz que em um determinado momento da história de Israel surge os javalis da selva e as feras do campo, que destrói, devasta, arrebenta com todas as plantações que é Israel, que é a planta, que é a vinha que cresceu e floresceu. Então este salmo mostra que Israel está em perigo diante de javalis e feras dos campos. Logicamente que ele está fazendo uma figura de linguagem. Israel não é vinha, mas é uma nação. E javali e as feras do campo é as nações vizinhas que combateram contra Israel e estavam destruindo Israel, que simbolizava a vinha. E aqui ele levanta então um clamor ao Senhor. E neste clamor nós vamos ver 3 atitudes que ele faz, que nós devemos colocar em prática na nossa vida, em momentos de aperto, em momentos de dificuldade. A primeira ação que ele faz é clamar ao Senhor, pedindo para Deus o ajudar, mas ele clama assim: ó pastor de Israel. Esta é a primeira atitude que ele faz. Ó pastor de Israel. E ao escrever isso, ele traz um sentimento de que Deus é o pastor de Israel. Ao declarar isso, que Deus é o pastor, ele mostra a ação de Deus como aquele que cuida, que direciona, que carrega e que leva. Por isso ele diz: ó pastor de Israel. Ele traz essa essência de que Deus é pastor, que Deus é aquele que guia o rebanho. Por isso ele diz: guiastes José como um rebanho. Guiastes José como um rebanho. Então ele traz a característica de Deus como pastor em um momento de crise, onde as nações vizinhas apertam Israel, destroem Israel. Ele clama a Deus dizendo: pastor de Israel. Sabe o que é isso? No momento da dificuldade, do aperto, você tem que lembrar que você tem um pastor, e não é um pastor humano,
é o pastor divino que está sentado entre os querubins. Ele é pastor. Jesus Cristo tem essa conotação pastoral. Ele diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. No Salmo de número 23, nós temos a expressão magna da Escritura Sagrada, que também revela que Deus é pastor. Então, no momento da dificuldade, lembre-se disso, que você tem um pastor, um guia, que te conduz entre as montanhas e os vales. Você tem um Senhor, um pastor que cuida de você, que te ajuda e que te livra dos inimigos, que te protege, que se lança na frente de leões e lobos para que as suas ovelhas estejam abrigadas e protegidas. Louvado seja o nome do Senhor. Estou passando por crise, estou passando por dificuldade. Lembre-se, você tem um pastor no céu, te guiando, te conduzindo, te levando, estando na sua frente, falando com você e te direcionando. E pode ficar tranquilo, se aparecer o leão, se aparecer o urso, se aparecer o lobo, ele vai te proteger, porque ele diz que ele dá a vida dele pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a primeira lição que nós encontramos no momento de crise. Israel está em crise. O que fazer? Lembre-se, Israel, que vocês têm um pastor no céu. Segunda lição que nós encontramos aqui está no verso 7. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A ação de resplandecer o rosto é a ação de ter misericórdia, é a ação de chegar mais perto, é a ação de ter compaixão e benevolência. Isso é o ato de resplandecer. Então, quando eles clamam resplandeça o rosto, eles pedem: Senhor, tenha misericórdia de nós, olha para nós, atende para nós, veja a nossa situação. E ele diz: resplandece o teu rosto, a sua misericórdia, a sua bondade, e seremos salvos. Durante toda a leitura que nós fizemos, possivelmente esta palavra salvos, ela vai aparecer em torno de 5 vezes. O que é isso? É uma expressão de que quem nos salva é Deus, quem nos livra é o Senhor, quem nos alcança é Deus. A salvação não vem de nós, das nossas sabedorias, do nosso entendimento, da nossa visão, não. A salvação vem do ato de Deus resplandecer o seu rosto sobre nós. Então Deus resplandece o rosto e nós somos salvos, alcançados, libertos, protegidos, tirados da situação da calamidade, levado para o refúgio, porque é Deus quem nos salva, tanto na esfera da questão de sermos salvos eternamente, como de sermos salvos de dificuldades diárias. É Deus quem nos salva de tudo, seja das atitudes da vida comum, de trabalho, família. É Deus quem nos salva, e também é Deus quem nos dá a salvação eterna. Tudo vem dele, é para ele e para a glória dele. Aleluia. Agora nós vamos fazer a terceira observação deste salmo, que está aqui no verso 18. Deste modo, não nos iremos após ti,
guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Ele diz que os javalis e as feras dos campos perseguiam Israel, estavam atrás deles, dizimando a vinha. Mas ele diz que se Deus usar de misericórdia e de bondade e guardar eles em vida, eles então invocarão o nome do Senhor. E eu achei isso aqui maravilhoso. Guarda-nos em vida. A vida, esta vida que nós vivemos, é Deus quem dá. É Deus quem permite nós estarmos vivos. Alguém pode dizer: mas eu cuido da saúde. Mas eu cuido da alimentação. Mas eu cuido de tudo isso para mim viver mais. Você pode fazer isso, não é errado, mas você não pode esquecer que o dom da vida, o tempo está contado pelo Senhor Deus. Você pode tomar medicamentos, você pode fazer caminhadas, você pode fazer muitas coisas benéficas para a saúde, sim, mas a vida é Deus quem dá. É por isso que o salmista vai dizer: Senhor, mostra-me o meu fim, para que eu entenda o quão frágil eu sou. Ou seja, à medida que eu entendo que eu não duro para sempre, eu começo a ver a minha fragilidade e eu começo então a dizer: a vida minha, quem dá é Deus, e eu vou viver nesta terra conforme o tempo que Deus quiser que eu viva. Então veja que é o Senhor, é o dono da vida, por isso eles clamam: guarda-nos em vida. E aqui nós temos esses dois princípios. Primeiro, a vida quem dá é Deus, e é inegociável isto. E a segunda lição é que nós podemos clamar ao Senhor pedindo para Ele guardar a nossa vida, livrar-nos da morte, alcançarmos pela Tua benevolência e vivermos mais dias aí para frente, como aquele rei fez naquela ação de se virar para a parede e orar, e o Senhor acrescentou a ele anos de vidas, mais 15, se não me falha a memória, por causa que o Senhor é o dono da vida. Amém? Você recebe esta palavra? Então, nos dias de dificuldade, lembre-se, você tem um pastor, você tem um Deus que resplandece o rosto, e é por isso que você é salvo, e você tem esta ação sobrenatural e poderosa de clamar a Deus para Ele proteger a tua vida, e esta ação te leva a refletir que Deus que está no controle do tempo da sua vida. Amém? Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meditamos na sua palavra no Salmo 80 e entendemos por este salmo que o Senhor é o nosso pastor, é quem nos guia, é quem nos conduz, é quem nos leva às montanhas, aos vales, é quem nos protege dos lobos, dos ursos e de tudo aquilo, Senhor, que tenta nos matar. Vimos, Senhor, que a ação do Senhor de resplandecer o rosto é a sua misericórdia, e é por isso que nós somos salvos e alcançados diariamente, porque o Senhor sempre resplandece o teu rosto sobre nós, e lhe pedimos, Senhor, não deixe de fazer isso, manifeste a tua graça e a tua misericórdia, o teu olhar para nós constantemente, porque somos, ó Deus, dependentes de ti. Ó Deus, neste salmo, entendemos que o Senhor é o dono da vida e que os nossos dias estão contados. O Senhor sabe o fim deles e por isso, ó Deus, lhe pedimos, guarda a nossa vida, protege a nossa vida, esteja com as nossas vidas em suas mãos,
porque invocaremos o teu nome. Enquanto vivermos, estaremos invocando, orando e clamando ao Senhor, que é o dono da vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde, e te livre de todo mal. Que você tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. Amanhã pela manhã estaremos na parte 2 do profeta Eliseu. Estamos aprendendo sobre a vida do profeta Eliseu. Está sendo uma bênção e Deus tem uma palavra para você logo pela manhã. Até amanhã, querendo Deus.